Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 18 de julho. Comenta as notícias com você, o Roberto Mohamed, advogado, e a gente recebe com muito prazer o engenheiro e empresário do setor de tecnologia, Roberto Luiz Lopes Cardoso Mohamed. Você vai apresentar ele para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Falar do Roberto é fácil, nós nos conhecemos há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos. Você não tinha nascido então ainda? Não, você já era velho naquela época, mas nós nos conhecemos na época em que o Roberto fazia engenharia na Mauá. Eu era aluno do ensino médio. E o Roberto tem uma trajetória dentro do ramo de tecnologia muito interessante, porque ele sempre teve uma visão diferenciada e à frente. E a gente tem falado no programa nos últimos meses, inclusive quando o André Roncalha veio aqui, a gente sempre fala da questão da inflação mundial motivada por uma demanda que não está sendo suprida. Por quê? Porque o mundo se acostumou a ser alimentado pela China, né? Não alimentado no sentido literal, mas todos os seus bens manufaturados acabam direto ou indiretamente vindo da China. Quando a China entrou num processo de lockdown mais grave até que a maior parte dos outros países, por conta da pandemia, você passou a ter uma crise de abastecimento de produtos manufaturados. E ainda existe essa dificuldade, né? A gente vê principalmente, por exemplo, no setor automotivo, se seu carro bate, você fica até 90, 120 dias esperando uma peça chegar. Então eu queria começar, Roberto, justamente nessa questão de, com o fim da pandemia, se falava muito que o mundo aprendeu que não pode depender de um país só. Os Estados Unidos fizeram uma campanha absurda de vamos começar a produzir, vamos começar a nos tornar menos dependentes, mas de fato nada mudou, pelo menos é o que a gente observa. A sua visão, que inclusive tem atuação na China como sócio de uma empresa, mudou alguma coisa mesmo ou todo mundo continua dependente da China? Bom dia, Roberto. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e bater um papo, né? Trocar ideias. Acho que o nosso objetivo aqui é bem uma situação de oxigenar mentes. Com certeza a gente não vai resolver o problema do mundo, mas a gente vai trocar muitas ideias e quem sabe a gente consiga cuidar bem dos nossos problemas, o que é muito importante, né? Com relação a essa parte de mudar ou de não mudar, existem máximas, né? Então, não podemos ser dependentes só de um, não podemos ser dependentes só de outro. Isso é um mundo ideal. Isso é um mundo ideal. Agora, o mundo prático é bem diferente do mundo ideal. Vou dar o meu próprio exemplo, né? Em determinado momento na minha vida, vamos falar isso, vamos pontuar, vai. Em 2012. Em 2012 eu tinha acabado de sair de uma multinacional americana, tinha um bom cargo lá, era diretor da multinacional americana, e saí para abrir o meu próprio negócio. Então, na hora que a gente precisava tomar uma decisão nessa multinacional americana, era assim, a gente apertava um botão, apareciam todos os dados ali na frente, no micro, né, na nossa frente, na tela, a gente olhava os dados e falava, faça isso ou faça aquilo. Beleza. Quando eu saí para montar a empresa, eu ia apertar o botão, cadê o botão? Vai comprar na padaria, não tem botão. Então a gente tinha que sair para a padaria comprar o botão para depois fazer as coisas. Nessa situação, a gente tentou identificar em que lugar que nós deveríamos nos posicionar. Aquela altura, a empresa existe, né? Até hoje, está bem, graças a Deus. E uma empresa, naquela altura, nós fabricávamos, e hoje fabricamos também, iluminação a partir de LEDs. Só que LED, há 10 anos, há 15 anos atrás, era bem diferente do que é hoje. Hoje todo mundo usa LED. Naquela altura não se usava LED. E nós somos pioneiros, hein, pessoal? Nós somos responsáveis pela primeira iluminação de vias públicas com LEDs do Brasil. Uma ponte em Guaratinguetá chamada Rosinha e Filipe, que nós fizemos quando ainda estava na multinacional americana em 2009. Beleza, uma situação como essa, eu saio da empresa e vou para uma iniciativa própria.
apareceu naquela situação a possibilidade de ficar 90% dependente de uma única empresa e era a chance que nós tínhamos de crescer. Sabe o que eu fiz? Vou ficar dependente de 90% de uma empresa. Ah, mas você é um louco, você vai jogar todas as cestas, todos os ovos numa única cesta. Bom, era a chance que eu tinha. Apareceu a oportunidade. Então, nessa situação, a nossa decisão foi realmente colocar todos os ovos numa única cesta, crescer junto com essa cesta e depois sair da situação que nós tínhamos, que era a situação real, para uma situação ideal. Hoje, nós ainda somos muito fortes nessa empresa e ela representa 30% do nosso faturamento. Voltando um pouquinho na pergunta, se vale a pena ficar dependente de um só? Idealmente, não. Agora, realmente, a gente precisa ponderar e muitas vezes vale a pena ficar dependente de um só, como foi o nosso caso. Agora veja, Roberto, no caso de o Roberto se refere a situações referentes a um país. A gente viu o Brasil na pandemia dependendo do ingrediente farmacêutico ativo da China, porque tinha deixado de fabricar aqui no Brasil. A gente viu depois da guerra da Ucrânia o Brasil dependendo do fertilizante russo porque tinha deixado de produzir aqui. É esse tipo de situação. Uma decisão empresarial é mais simples do que uma decisão governamental federal, né? É uma grande verdade, Paulo. Vamos pensar um pouquinho. 25% das nossas exportações vão para a China. A gente manda alguma coisa na faixa de pouco mais, pouco menos 100 bi por ano para eles. E a gente importa da China alguma coisa na faixa de 50 bi. Vale a pena. Nossa balança é favorável. 50%, legal. E aí tem um paralelo muito interessante, tá? A China puxa 100 bi do Brasil, ela puxa 120 e 120 e tantos dos Estados Unidos. Quer dizer, mesma ordem de grandeza, tá? Claro, 20% a mais, mas tá bom. Ela puxa 100 bi da gente, 120 dos Estados Unidos. Vale a pena a gente mudar de um patamar de 25% de exportação para a China para um patamar de 30%, para um patamar de 35%, ou seja, crescer o nosso negócio com eles, vamos dizer assim, 50%, em vez de exportar 100 bi para eles, começar a exportar 150 bi? Eu acho que sim, acho que sim. Principalmente se for aonde é o nosso jeitão de exportar com as coisas aonde a gente vai bem. Nós vamos muito bem com ele lá em carne bovina. Aumentar exportação para eles em carne bovina, mesmo eles passando de 25% do nosso business para 30%, 35%, eu acredito que vale a pena sim. É uma decisão estratégica. Sim, é uma decisão estratégica, mas aí, Roberto, vem o seguinte. Você conseguiu fazer uma coisa que poucos empresários brasileiros conseguiram, que foi se instalar lá. Então, você tem uma empresa que traz material da China que você mesmo, essa mesma empresa, produz lá. Sim. Usando o sistema de produção chinês. E a gente fala muito aqui, as pessoas às vezes parecem não entender como é que pode a China ser tão competitiva no mercado em comparação a qualquer outro país do mundo. E aí vem aquelas teorias de quem está fora de lá do mercado. É porque as empresas chinesas não pagam imposto, porque na verdade o governo é sócio de todas elas. Isso é lenda ou é verdade? Segundo, a mão de obra é a mais barata do universo. Não existe nada parecido com o custo de mão de obra na China, a não ser escravidão. Aonde isso é lenda e aonde isso é verdade? Como é que um empresário brasileiro chega lá, começa a produzir na China, se adaptando a esse sistema de produção, e a gente começa a observar o seguinte, por que as multinacionais americanas não fazem o mesmo? Ou seja, vão para lá produzir, ou é isso que ocorre e na verdade a informação chega distorcida, como se chinesinhos fizessem tudo lá, e quando na verdade são empresas de fora que se instalam e se utilizam desse sistema de produção chinesa em termos tributários, de mão de obra, de custos. Olha, Roberto, você abordou assim, pontos super bacanas e que existe uma mística que a gente realmente não compreende muito bem como funciona, né? Então, eu vou tentar
foram muitas coisas, eu vou tentar abordar algumas, aí depois você me ajuda nas que eu não estiver abordando, tá? A primeira que eu gostaria de falar é com relação ao custo da mão de obra na China. Realmente, o custo da mão de obra na China é baixo. Mas a gente precisa entender o que é custo e a gente precisa entender o que é preço. Vamos fazer uma comparação com o Brasil? Um operário na China ganha muito parecido ao que ganha um operário aqui no Brasil. Praticamente a mesma coisa. O salário mínimo da China é muito parecido com o salário mínimo do Brasil. Tá, então, o custo é o mesmo? Não, o preço é o mesmo. Então, por que o custo é menor? Porque o chinês é muito mais produtivo que o Brasil, 4 vezes. Enquanto eu pago 10 para fazer uma, aqui no Brasil, né? Uma caneca como essas, na China eu pago 10 e o chinês me devolve 4. Então o custo realmente é muito menor. A produtividade na China é muito maior. Houve sim a época onde o salário na China era metade, era 1/3 do salário daqui no Brasil para o pessoal de chão de fábrica. Hoje não. Agora o pessoal do chão de fábrica na China, eles não saem para fumar. Eles não saem para fazer xixi a cada 10 minutos. Eles não ficam batendo papo. Pessoal, quando começa o trabalho na China às 8, eles já estão sentados e trabalhando. Aqui, o pessoal, ele espera 7h59 e 32 para bater o cartão. Aí ele vai no banheiro. Aí ele vai tomar café. Aí ele vai contar para o amigo o que aconteceu no dia de ontem. Ele senta no posto de trabalho hoje aqui, 8h30, 8:45. Tem gente que a gente chega, mesmo o pessoal do escritório, ele entra às 8h30, ele está tomando café que ele trouxe de casa na mesa de conversa. Então tem uma situação muito diferente entre custo, né, e preço. Agora, essa referência que você deu de produtividade, ela é parametrizada, ela é avaliada internacionalmente, é uma coisa da sua observação? Você tem referência dessa mesma produtividade do chinês em relação ao alemão, por exemplo? Eu tenho com relação ao brasileiro, eu não tenho com relação ao alemão, porque eu não tenho negócios na Alemanha e não me aprofundei nisso. Mas eu tenho negócios na Turquia, eu tenho empresa na Turquia, tenho no Brasil e tenho na China. Então eu tenho um paralelo. Do turco é mais parecido com o chinês ou mais parecido com o brasileiro? O turco ele é mais parecido com o brasileiro. Ele também vai tomar café e começa a trabalhar 8:45 quando o horário é 8? Ele não é tanto quanto o brasileiro, mas ele está mais para o brasileiro do que para o chinês. Agora, a Turquia tem uma situação muito, muito boa em termos de exportação, que é a balança, que é o câmbio deles, né? O câmbio deles está se desvalorizando absurdamente, então a mão de obra ela fica muito barata. Aí sim, a mão de obra na Turquia, em termos de custo, em termos de preço, ela é barata. Ela é menor do que no Brasil e ela é menor do que na China. Vamos pagar em dólar para o turco produzir. Aí então eles têm uma grande vantagem. E aí entra uma coisa, como você falou de custo e preço, tá? E o custo desse salário chinês, que é muito parecido com o nosso, e que o nosso tem todos os penduricalhos, tudo. Como é que é na China a questão do pagamento do funcionário? O que tem de encargo em relação a isso? Por quê? Porque a China é um país com um sistema político que é o comunismo. Enquanto que na União Soviética nós tínhamos esse mesmo regime e a produtividade era baixíssima, sempre foi o grande problema da indústria soviética, na China você tem um regime comunista com uma produtividade altíssima. Quando o Deng Xiaoping, foi o cara que deu o ponto inicial nisso, começa a fazer aquele comunismo capitalista e fazendo os dois sistemas conviverem, um na economia e um na política. Mas qual é a relação de custos em cima da folha de pagamento que uma empresa chinesa tem, por exemplo, em comparação com a nossa? Férias, 13º, fundo de garantia, como é que funciona isso na China? Quanto representa isso? Outra pergunta super legal de ser feita. E INSS, né, que é o mais pesado de todos, né? E, Paulo, talvez mais legal ainda de ser respondida. O que rola lá? O vínculo entre a empresa e o funcionário, ele é um vínculo momentâneo.
Então, se o funcionário resolve parar de trabalhar, ele parou de trabalhar e pronto. Se a empresa decide que ele não vai mais trabalhar lá, acabou e pronto. Não tem que ficar pagando férias, não tem que ficar pagando 13º, isso não existe. Inclusive, isso é uma coisa que nós sofremos muito aqui no Brasil e a gente precisa entender, porque é um outro ponto que você abordou na pergunta anterior, que é como é que pensa o chinês e como é que pensa o brasileiro. E o brasileiro não entende isso e a gente sofre muito com isso. Deixa eu tentar mostrar o que rola. Na China tem férias. Na China tem férias. Nas férias não tem remuneração sobre as férias. Então, você saiu, o funcionário saiu de férias e ele daí, cada empresa tem o seu. E as férias todas são sempre no mesmo período. Tem o lance lá do Ano Novo Lunar Chinês. Não começa sempre no mesmo dia do ano calendário brasileiro, mas é alguma coisa entre final de janeiro e início de fevereiro. Vamos falar assim, tipicamente, entre o dia 20 de janeiro e o dia 20 de fevereiro. Vamos dizer que é por aí. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Legal. Todo mundo sabe, eu sei, todo mundo que comercializa com a China sabe que tem férias nesse período. Então, para a gente puxar uma determinada mercadoria da China para que ela chegue aqui no dia 28 de fevereiro, e se essa mercadoria vem de navio, a gente tem que embarcar no Natal. Se a gente coloca pedido no Natal para embarcar no dia 15 de janeiro, não dá. Por quê? Mas eles estão trabalhando, mas as fábricas estão lotadas. Porque eles já pegaram, né, esses pedidos e eles estão cumprindo o pedido colocado. Tá bom. Então agora eu quero, tá bom, não consegui, vou colocar o pedido 15 de janeiro, que a fábrica só vai poder conseguir me entregar, à medida que ela está lotada, no dia 25 de fevereiro, porque normalmente eles vão voltar lá para o dia 20 de fevereiro. Tudo bem? Mais ou menos. Por quê? Porque como ele não tem compromisso com a fábrica, quer dizer, tem o compromisso de bate-papo, mas não é um compromisso formal e não é obrigatório seguir ele voltar a trabalhar nessa fábrica. Pode acontecer que quando ele está voltando para trabalhar nessa fábrica aqui desse papel, essa fábrica aqui do celular, ela pegou um monte de pedido. Então, o cara dessa fábrica, quando esse funcionáriozinho vai trabalhar nessa outra, lá para o dia 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, ele fala assim, vem trabalhar na minha. Por quê? Porque eu estou lotado, vem trabalhar na minha. Então, eu vou te dar um pão a mais, eu vou te dar alguma coisa a mais do que você viria para cá. Esse cara simplesmente não vem para cá, ele vem para cá. Não tem relacionamento. Assim, obrigatório. Pode ser que ele venha para cá, como pode ser que ele não venha. Então pode acontecer que essa fábrica aqui, que ela estava esperando receber 100 funcionários, só voltaram 50. Porque essa aqui que tinha os 50, puxou 20 daqui, 20 dali, 20 não sei o que lá, porque ela está lotada de pedido. Então essa relação entre a empresa e o funcionário e o trabalhador é completamente diferente do Brasil e da China. Logo, essas coisas, esses encargos todos que a gente fala, que nós temos aqui, não tem lá. Depois do intervalo, a gente conversa sobre a aposentadoria, né, que é um ponto interessante do sistema chinês. A gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral, desta terça-feira, a gente recebe hoje o empresário Roberto Luiz Lopes Cardoso, que tem produção na China, produção na Turquia, engenheiro, empresário da área de tecnologia, e o Roberto Mohamed é o comentarista. A gente conversou no primeiro bloco sobre o sistema chinês, não é, Mohamed? E a aposentadoria, hein? Ficou curioso também? Não, fiquei, né? Justamente que a minha área de atuação. Roberto, conta pra gente como é que funciona, porque se eu não tenho custo nenhum e não tenho esse vínculo formal como o nosso, que gera pagamento de encargos sociais, como é que é financiado? Existe aposentadoria na China? Como é que isso é financiado? Ou é pela empresa, pelo Estado, ou não existe sistema previdenciário na China? Roberto, antes de você responder isso, responde se advogado previdenciário tem público, tem clientes na China, tem não? Morre de fome. Sabe que essa história assim de morrer de fome, às vezes acaba acontecendo lá na China. Tem situações que morre de fome à medida que não existe assim, muita verba
e uma estrutura bem estruturada do governo para atender as pessoas. Agora, não existe, porque, como a gente falou um pouquinho atrás, eles pensam diferente da gente. Quem é o maior responsável por cuidar da pessoa lá na China não é o Estado. O maior responsável para cuidar das pessoas na China é a família. Então, o filho não vai deixar o pai. Você falou o filho no singular, porque muito tempo o casal chinês só podia ter um filho, né? Muito tempo o casal chinês só podia ter um filho. Hoje mudou. Hoje, 2 filhos por casal é o que eles consideram ideal. E o motivo para isso, tem um motivo para isso, né? Tem um motivo. Se o motivo está certo ou errado é uma outra história, mas tem um motivo. Por que Porque a quantidade de pessoas estava crescendo muito e eles estavam com problema de alimentação. Então, primeiro precisava se resolver o problema de alimentação para depois continuar crescendo do jeito que estava. Legal. Resolvendo o problema de alimentação, aí surgiu um outro problema, que é o problema que eles vivem hoje. Qual que é o problema? Envelhecimento da população. Hoje, eles têm uma sensibilidade muito grande a não deixar a população envelhecer. Consequentemente, eles topam agora 2 filhos por casal. Então, tem uma estratégia por trás. Eles pensam muito. E são esses 2 filhos que vão cuidar do, digamos assim, aposentado ou trabalhador que parou de trabalhar? Família é muito forte. Então, podem ser esses 2 filhos com a sua mulher. Podem ser essa filha com esse filho, então já deu 4. E é comum a sogra e a mãe na mesma casa. A família cuida, a família é muito importante lá. Aliás, isso vem de uma outra coisa que eles pensam diferente da gente. 1996, primeira vez que eu fui para a China. Eu estava conversando com um chinês, uma pessoa, presidente de diversas empresas, tem empresas inclusive de capital aberto, ele tem 45 empresas hoje na China, e ele me ensinou um monte de coisa lá na China. O nome dele é Sandy Liao. Bom, e o Sandy, eu estava na fábrica dele, em Guangzhou, não era Guangzhou não, era Dongguan. Eu estava na fábrica dele em Dongguan, e ele meio que foi com a minha cara e ele falou assim, você quer, vamos bater um papo. A gente estava na fábrica, fomos pro boteco da esquina bater papo, vamos tomar uma cerveja. Tipo, quarta-feira às 3 da tarde. Falei, mandarim, inglês? Inglês. Ele é taiwanês, tem negócio na China, tem um inglês bastante bom, a gente conseguiu conversar bem em inglês, né? E a gente estava conversando, ele falou assim, você quer fazer negócio na China? Eu falei, Sandy, claro, pô. Se eu não quisesse fazer negócio na China, eu não estava aqui. Ele falou, você não entendeu a pergunta. Você quer fazer negócio de verdade na China? Eu falei, tem alguma coisa? Eu falei, quero, Sandy. Eu falei, então, primeira coisa, você precisa... O que é o mais importante para vocês? Eu falei, o mais importante para a gente é a vida. Ele falou, tá bom. Quantos chineses nós somos? Eu falei, 1,2 bi. Ele falou, tá bom. Você lembra do que aconteceu na Praça da Paz Celestial? Pequim e tal? Eu falei, lembro. Quantos morreram lá? Eu falei, 1000. Ele falou, tá bom. Quantos sobraram? Eu falei, 1,2 bi. Ele falou, tá vendo? 1000 vidas não faz diferença aqui. Então, se você vem pra cá achando que a vida é o mais importante, não é. 1000 vidas não fazem diferença. Aqui tem muita vida. Na cultura ocidental, isso é um baque. Eu estou baqueado até agora só em repetir essas frases, né? Com certeza. Aí eu falei, Sandy, então, o que é o mais importante? Ele falou, a honra. Aqui a honra é mais importante do que a vida. Então, se você quiser fazer negócio realmente aqui na China, você precisa, primeira coisa, ele falou num bonito inglês, tire a sua roupa ocidental. Depois que você ficar pelado, você tire a sua pele ocidental. Mas falando uma boa, sabe? Didaticamente, professoralmente, acolhedoramente. Não foi confrontando. Ele estava me ensinando.
Ele falou, aí você tira a sua pele. Depois que você conseguir tirar a sua pele ocidental, aí você veste a nossa pele oriental. E aí você vai ter, a vida não é o mais importante, a honra é o mais importante. Aí, quando você conseguir chegar nessa situação, você vai fazer negócio de verdade na China. Que lição, pessoal. Fantástico. E aí vamos para o efeito prático. Como é que o chinês trata... Porque, por exemplo, a gente viu a experiência da Embraer, que foi para lá, o chinês produz em conjunto, daqui a pouco eu disse para a Embraer, não quero mais, e começa a fazer um avião igualzinho. Fizeram isso com os Sukhoi russos, fizeram isso com... houve aquele processo da Samsung contra aquela empresa chinesa que fazia o telefone da Samsung e depois começou a produzir o dela. Como é que é essa questão? Isso. Como é que é essa questão dos direitos autorais? Porque quando você fala honra envolve tudo, palavra, compromisso. Isso é uma regra geral lá ou é uma regra geral estratificada? A gente está falando de empresários, de pessoas. Como é que é na base? Existe esse mesmo comprometimento em termos de honra? Como é que rola essa coisa da fama chinesa de se apropriar da ideia dos outros e aí começa a fazer sozinho? A mesma fábrica que faz a bolsa Louis Vuitton original faz a bolsa Louis Vuitton falsificada. Como é que funciona isso? Onde é lenda e onde é realidade? A honra, de fato, ela existe. Existem os grandes negócios e os menores negócios. E nos grandes negócios tem que ver, é muito importante a gente ver até onde essa administração dos grandes negócios de uma multinacional que foi para lá, ela está respeitando a cultura, ela está respeitando o costume chinês. À medida que ela respeita, o negócio funciona bem. À medida que ela não respeita, o negócio não funciona tão bem assim. A honra existe, né? Tanto é que a gente começou a falar da honra por conta dos pais sendo cuidados pela família, pelos filhos, enfim. Então isso, de fato, existe. E nessa situação da gente entender que o chinês pensa diferente da gente, às vezes a gente acha que o chinês está dando um galope. Mas, na realidade, o chinês não está dando um galope. Deixa eu tentar dar um exemplo muito bacana. Quando a gente chega, a gente fala assim, essa caneca aqui, vamos voltar para a caneca, tá? Essa caneca aqui, eu quero comprar 10 mil canecas. Quanto custa? Custa cada caneca custa 1. Tá bom. Você consegue fazer a caneca por 80 centavos? Consigo. 10 mil por 80 centavos. Fechou o contrato. O que nós... Aí quando a gente chega, a caneca é diferente. Ele me deu um galope. Não deu um galope. O que aconteceu? Nós pensamos, você consegue fazer por 80 centavos? O que está na nossa mente? Essa caneca igualzinho ao que ela é, dá para você me dar 20% de desconto? O que ele entendeu? Com 80 centavos, você consegue me entregar uma caneca similar? Então, por exemplo, a caneca vai chegar sem o logotipo. Porque ele tirou o custo do logotipo e te entregou por 80 centavos. Ele não deu um galope na cabeça dele. Não existe desconto lá. Porque ele te dá o preço certo. Existe uma barganha, existe uma situação da gente negociar o preço. Sim, existe. Mas o que eu estou colocando aqui é que depois que a gente chegou numa situação onde chegou no preço, tem uma negociação, então a gente chegou no bottom price, né? Chegou no preço que dali não dá para ir. Aí ele tenta ainda assim fazer um negócio. E aí, para fazer o negócio, ele reduz o serviço, ou ele reduz matéria-prima, ou ele reduz coisas incorporadas ao bem, de maneira que ele consegue atender a gente. Agora, para aprender isso, eu demorei um bom tempo. Mas depois que a gente aprende, a gente entende. Como é que eu deveria fazer essa pergunta para que ele entendesse? Para que eu fizesse negócio como o Sandy me ensinou. Você consegue fazer essa mesma caneca seguindo essa mesma especificação por 80 centavos? É esse tipo de pergunta que tem que ser feita. E pra gente isso não é dessa forma que rola. Opinião para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente.
Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed, o comentarista, a gente recebe com muito prazer, com muita honra, né, Roberto? Honra? Ai, que legal. O empresário e engenheiro Roberto Luiz Lopes Cardoso, Mohamed. Roberto, a gente está vendo hoje um movimento americano no sentido de aumentar a produção, mas e um confronto entre China e Estados Unidos se tornando cada vez mais próximo, pelo menos na visão de quem está fora dessa briga. O G7 já não é mais as 7 maiores economias do mundo faz tempo, porque a segunda economia do mundo é a China, que não faz parte do G7. E a terceira será a Índia, em muito pouco tempo. Quer dizer, Japão, Alemanha, França, que são o G7, na verdade são as potências ocidentais. Países mais ricos não representa mais. Só que aí vem a questão de Taiwan, porque me chamou a atenção que você falou que era um empresário de Taiwan que tinha negócios na China. Ou seja, existe trânsito entre Taiwan e a China. Total. E a gente acha aqui que Taiwan é isolado e que só existe graças aos Estados Unidos. Quando, na verdade, a gente até comentou isso aqui no programa, deu umas reações assim, meio com falta de inteligência de algumas pessoas pelas redes sociais, porque só existe uma China. Aquilo que o Lula falou, na verdade, é o que a ONU reconhece há 70 anos. Só existe uma China. Taiwan é uma província rebelde aos olhos chineses e não é reconhecida como país por quase ninguém. Os Estados Unidos dão um status especial para Taiwan. E a gente assistiu toda essa movimentação de confronto, a presidente da Câmara dos Deputados indo para lá numa situação infeliz, sem necessidade. Como é que é essa realidade entre Taiwan e a China? Ou seja, quer dizer, empresário pega um avião, normalmente vai para a China, faz negócio, volta para Taiwan. Não é isso que a gente vê daqui, como aquela província que a qualquer momento pode ser invadida? Como é que é a relação entre China e Taiwan, né? A relação entre China e Taiwan. Taiwan se considera um país, independente da China. A China considera Taiwan uma província chinesa. Então, 2 pontos de vista, né? E 2 opiniões diferentes. Para a gente entrar na China, tem assim, quem é povo chinês, lá de mainland, aí tem os chineses que estão chegando, e tem os outros, vamos dizer assim, eu sou os outros, né? Nós somos os outros. Nesse chinês que está chegando, eles têm um corredor de imigração específico. E eles são tratados como chineses, só que eles não vivem em mainland ou não têm, né, o passaporte de mainland. Quem são esses? Pessoal de Macau, pessoal de Hong Kong e Taiwan. Então, na hora, olha como é que funciona a cabeça do chinês, né? Eles são chineses, têm um corredor de entrada específico para eles e eles são tratados como chineses. Então, o taiwanês, mesmo se considerando um outro país, pertencente a um outro país, ele entra e ele é forçado, porque não tem outro caminho, a entrar na China como chinês. E ele entra ali. Então ele vai colocando aquela sementinha. Ele vai colocando aquele conta-gota de maneira, cara, você é chinês. Cara, você é chinês. Você é chinês. E ele tem que passar por aquele corredor, da mesma forma que acontece com Hong Kong e com Macau. Então eles pensam dessa maneira. Fala, Paulo. Hong Kong é um pouquinho diferente, não é? Do que Taiwan. Porque Hong Kong voltou para a China. Voltou. E ele passa por esse corredor. O pessoal de Hong Kong não passa ainda pelo pessoal de mainland. Ainda não é 100% chinês? Não, ele tem essa transição, né? As regras são diferentes. Inclusive, a empresa que a gente tem lá, efetivamente, não é na China. Mainland. É na China, Hong Kong. E a gente contrata, a partir de Hong Kong, a mão de obra chinesa e os serviços das empresas que estão em mainland. Mas a legislação de Hong Kong, ela ainda é diferente, e de Macau também, né? Ela ainda é diferente, bem diferente da China continental. Você prevê o futuro da China, assim, pelo que você convive lá, com essas taxas de crescimento gigantescas, rapidamente ultrapassando a economia dos Estados Unidos, como já ultrapassou a do Japão, a da Alemanha?
Se a gente for respondendo diretamente a pergunta, sim, sustentando a resposta. Se a gente fizer uma análise gráfica, a gente vê que em torno de 2030 ela chega lá. Análise gráfica simplesinha, fácil. Agora, vamos tirar um pouco da frieza da história, vamos colocar um pouquinho mais do calor do negócio, né? Eles têm uma cabeça, assim, muito específica. Então, no primeiro trimestre desse ano, se não me engano, a economia da China, comparado ao primeiro trimestre do ano passado, subiu 3,3% ou 3,5%. A previsão deles era 5%. Então, enquanto o cara cresce 3,3%, eles falam assim, tá legal, mas não tá bom, porque o número era 5%. Agora, tem um outro fenômeno interessante, que no Japão existe uma ocidentalização. Na China existe esse fenômeno também, porque a gente vê o futebol, por exemplo, chegando na China, ocupando espaço. Existe essa tendência também? Sim, é muito mais fácil andar na China do que andar no Japão. Na China, está tudo escrito em inglês. No Japão não tem nada escrito em inglês. Para eu andar no metrô de Tóquio, eu tinha que contar as estações, andar com o mapa e ir marcando. Para eu andar na China, eu simplesmente leio o que está escrito e boa. Existe, sem dúvida. Aliás, esse lance da língua é uma coisa hiper importante na China. Vamos dizer que 300 anos, 2.300 anos atrás, mais ou menos, houve uma decisão da dinastia Qin, que a China era muito grande e não dava para segurar a mesma língua em todos os lugares lá da China. Mas dava para segurar a escrita. Então eles fizeram a mesma escrita para todo mundo e cada um pode ter o seu próprio dialeto. Existe o cantonês, existe o taiwanês, enfim, existem diversos dialetos. Mas a forma de escrever é a mesma para todo mundo. O que eles estão fazendo com o inglês é isso. Embora eu possa não conseguir me comunicar falando, porque as línguas são diferentes, eu consigo me comunicar com grande facilidade, escrevendo e lendo. Aí entra o resumo. Na época da pandemia, até se questionou, o Butantan tinha uma fábrica de insumos para vacinas que desativou por uma opção econômica e passou a importar tudo isso da Índia e da China. Aí começou a ideia de que ia voltar a reativar aquela fábrica e tal. No final das contas, ninguém reativou absolutamente nada. O mundo continua dependente da China. Inclusive para quem bate no peito e diz, não, mas meu carro é alemão, o meu carro é francês, os componentes são chineses do mesmo jeito. Você calcula como empresário, estando lá e justamente no setor de tecnologia, existe alguma possibilidade de que a gente veja essa importância da China ou esses números da China no fornecimento de principalmente componentes? Porque a gente pensa na China, bolsa, telefone, mas o principal da China é justamente o componente de determinados produtos que o mundo ocidental fabrica. Você acha que isso ainda continua por 10, 15 anos, Beto? Ou na verdade é muita ideia e pouca ação, porque não dá para o mundo agora voltar atrás e retirar essa dependência da China, que na verdade foi criada, porque os primeiros a investirem lá foram justamente os americanos. Exatamente, é o lance das multinacionais, né? Tem muita multinacional ainda produzindo lá, multinacional americana, produzindo lá e mandando material para os Estados Unidos. E isso dá PIB para a China, não dá PIB para os Estados Unidos. E agora já me diminuiu bastante o número, né? Principalmente com o Trump. O negócio, os Estados Unidos chegou a importar 550 bi da China, 530 bi, alguma coisa. Ano passado acho que foram 430. Então já caiu bastante, né? Essa história da pandemia e o nacionalismo do Trump conseguiu reduzir. Reduziu 100 bi. É uma baita de uma grana. Agora, esses são movimentos, na minha opinião, são movimentos momentâneos, que não mudam a tendência. Então tem uma tendência de subir, uma tendência de descer. É uma tendência, de repente tem picos e vales, mas existe uma tendência. E essa tendência não muda. Essa tendência permanece a mesma. Deixa eu tentar dar um exemplo. Você falou da fábrica que deveria ter sido feita, deveria ter ido adiante e não foi. Lá é diferente. Lá é diferente. Na época do LED, por exemplo,
vamos falar isso 2010, 2011, determinadas especificações técnicas das luminárias de LED de rua, elas deveriam acontecer. Porque se não acontecessem, poderiam, especificamente falando, ruído que a luminária de LED poderia dar na linha de transmissão. Então, se as luminárias de LED não tivessem uma determinada geração máxima de ruído, poderia interferir nas televisões das pessoas, poderia interferir no funcionamento de geladeiras, enfim, poderia atrapalhar a vida das pessoas e tinha uma especificação do governo que a luminária de LED tinha que ter uma determinada, o nome disso é distorção harmônica, tá? Tinha que ter um determinado ruído para que pudesse ser comercializada a partir de, se não me engano, 2012. Se não é 2012, é 2011, mas é por ali. E o mercado não cresceu conforme o governo tinha projetado. Mas eles tinham um compromisso que aquelas determinadas fábricas chegassem a um determinado número porque fizeram um determinado investimento e contrataram uma determinada quantidade de pessoas. Sabe o que o governo fez? Jogou a especificação de ruído na linha no lixo. Ele falou, chega, não tem essa especificação de ruído. Pode vender com ruído. Em vez de a gente introduzir isso agora aqui em 2012, vamos dizer que seja realmente 2012, nós só vamos introduzir em 2014. Enquanto isso, produza-se. Não existe essa história de jogar fábrica no lixo. Não existe essa história de contratei, investir e um abraço. Tem que respeitar esse tipo de coisa. Mesmo que tenha que pagar um preço social, nessa situação, lembra, né? A vida não é o que mais vale. Mesmo que nessa situação, o preço social, eventualmente, eu ter um problema de televisão. Mas aí você vem para o Brasil e aí a vida é o que mais vale, inclusive na sua atividade como, vamos dizer assim, benfeitor social, como preocupado com a parte social brasileira? Entender como funciona a China não significa que necessariamente a gente tem que concordar com tudo que... A cultura é diferente. É claro, né? É claro. Então, embora eu tenha aprendido isso com o Tseng, eu não mudei a minha ideia. Para negociar lá, sim. A gente precisa aprender, a gente precisa saber com quem a gente tá tratando, né? Tem, assim, a arte da guerra, né? Mas aí você vem para o Brasil e a vida continua sendo mais importante. Para mim, a vida é o mais importante, claro. Eu sou católico, né? Apostólico, romano, vou à missa todo domingo. Sim, para mim a vida é a mais importante. A gente está diante de uma... Eu não sei, né? Para mim, pelo menos, alguns mitos caíram. Porque aí você consegue entender determinadas coisas. A questão da produtividade pela vivência, é uma... Exatamente, é uma coisa extremamente real. A gente até vai falar disso no próximo programa. Quando o Roberto fala da questão da produtividade lá no primeiro bloco, a gente está tendo agora aí um movimento por conta dessa campanha da prefeitura que maciça, porque já é uma campanha que vem em tempos para tirar o pessoal de rua usando a estrutura da prefeitura e sofrendo críticas de gente que quer perpetuar a miséria. Porque, na verdade, essas iniciativas individuais pagam um pouquinho a paz de consciência das pessoas. E a gente vê que é uma visão completamente diferente da China. O chinês pensa no coletivo, ele sabe que ele é parte de uma máquina. O ocidental tem mania de achar que ele é o centro do universo. E no longo prazo, Roberto, ele pensa no coletivo, ele dá uma atenção gigantesca para isso e ele pensa longe. Ele não pensa a curto prazo. A gente já estourou o tempo, mas bem rapidamente, assistência médica e população de rua, tem? Lá na China? Pouca, comparativa com o Brasil, pouca assistência médica. Aqui a assistência médica do Brasil é muito melhor. E com relação à população de rua, o Brasil é muito pior. Tem muito mais gente na rua, muito mais morador de rua aqui no Brasil do que na China. Mas na China também tem? Alguns poucos. Tudo bem? Podemos encerrar? Podemos. Então foi muito bom estar com o Roberto Luiz Lopes Cardoso, que passou para a gente essa experiência vivenciada com o sistema de produção chinês, com a cultura chinesa. Muito obrigado pela participação, até uma próxima vez e boa sorte aí nos negócios e também na atividade como social no Brasil. Obrigado, Paulo. Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal. Grande prazer estar com vocês. A gente agradece também ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.